A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, bom dia. Estou aqui para abençoar a tua vida através de uma mensagem da parte de Deus, para orar pela tua casa, interceder pela tua família, pelos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus te abençoe por onde você passar ou aonde você estiver nesse momento. Que Deus esteja contigo, que a presença de Deus esteja com você nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou estar apresentando a minha vida. Eu me chamo Valéria, sou missionária e estou aqui para fazer o ID, para levar a palavra de Deus, levar uma mensagem da parte de Deus, porque é somente através da palavra, da presença de Deus, que a tua vida pode ser transformada, que a tua vida pode ser mudada. Assim como Deus tem mudado a minha, assim como Deus tem transformado a minha vida, a minha casa, eu creio que Deus fará infinitamente mais do que eu estiver pedindo ou pensando, ou do que você estiver pedindo ou pensando. Por isso que é importante nós estarmos vigiando o que nós estamos pensando, o que nós estamos colocando para dentro da nossa mente, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos declarando. É importante nós sabermos, né, que as palavras que saem da nossa boca não voltam para nós vazias. As atitudes, muitas vezes, que nós tomamos, por mais que às vezes tomamos decisões erradas sem a presença de Deus, né, na ignorância, quando a gente não sabia a palavra, nós vamos colher, né, nós vamos colher. Por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente se esforce para mudar, a gente vai colher. Às vezes Deus dá uma amenizada, né, porque nós não sabíamos, tem pessoas que não sabiam da palavra, tem pessoas que não sabiam, não tinham esse contato com Deus, né, essa instrução da parte de Deus, e as pessoas ficam, né, ignorantes, né? Elas ficam ignorantes, então elas tomam decisões que não agradam o Senhor, mas nós colheremos, né? Nós colheremos porque Deus, Ele é justo e Ele vela pela sua palavra. Amém, amados? Eu vou estar apresentando esta live em nome de Jesus. Deus abençoe todas as pessoas que estão entrando. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe, curta. Seja um canal de bênção, seja um canal abençoador para outras pessoas. Assim como nós recebemos a bênção de Deus, assim como nós recebemos uma palavra da parte do Senhor, assim como nós recebemos uma oração, né, que Deus está usando uma pessoa para orar, para interceder por nós. Seja um canal de bênção. Leve a palavra, leve a bênção de Deus, leve a presença de Deus para outras pessoas. Hoje nós estamos mais sendo usados nos canais, nas internet, né? Então seja um canal de bênção. Às vezes a gente compartilha tanta coisa que não edifica as pessoas, que não edificam a parte espiritual para estar mais perto de Deus, né? A gente compartilha tantas coisas que não tem fundamento nenhum. Então, que você possa compartilhar algo da parte de Deus para as pessoas em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, eu coloco a minha vida na tua presença, coloco esta live na tua presença, coloco cada pessoa que estiver entrando, Pai, nesta live, eu coloco nas tuas mãos agora, Pai. E agindo, Senhor, quem impedirá? Ninguém impedirá o teu agir. Pai, eu creio que o Senhor já está agindo na vida de cada pessoa, de cada família, de cada casa, aonde essa pessoa estiver, Senhor, que a tua presença seja sobrenatural, porque aonde entra a tua presença, o mal não prevalece de pé. Aonde entra a tua presença, o mal não tem autoridade nenhuma, porque a autoridade máxima é o Senhor. E eu coloco, Senhor, cada vida agora, Senhor, diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que o Senhor fará infinitamente mais do que nós estivermos pedindo ou pensando, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. E desde agora eu repreendo toda a contrariedade a essa transmissão, toda a contrariedade às pessoas que vão assistir esta live. Eu repreendo em nome de Jesus e desfaço todo o mal
toda obra maligna que venha querer se levantar contra essas vidas, cai por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é maravilhoso e ele está aqui para te abençoar. Amém? Amados, a palavra de Deus fala, aleluia, glória a Deus. Deus tinha me dado uma palavra, né? Mas Deus mudou. Deus mudou a palavra, né? Deus tinha me dado a palavra em Lucas, né? Lucas 6, que fala dos bons frutos, dos maus frutos, né? E agora, né, eu aqui meditando, o Espírito Santo me revelou uma palavra que eu vou estar trazendo nesta manhã. Para mim ainda é manhã, não almocei ainda, então é bom dia. Para alguns já é boa tarde. Essa live é em torno de 20 minutos, meia hora, é o que Deus colocou no meu coração, né? Porque é um tempo corrido, né? Nós estamos em tempos difíceis, tempos corridos. Então, nesse intervalo ali que você está almoçando, que você está preparando seu almoço, você pode estar escutando uma palavra da parte de Deus e sendo abençoado em nome de Jesus. Então, Deus colocou ali em torno de meia hora, né, para eu estar fazendo esta live em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Lucas 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe o que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Aleluia, glória a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aleluia. Ó, Deus entrando, as pessoas entrando aqui, compartilhem, curtam em nome de Jesus. Eu, pelas fotos aqui, os nomes, eu não consigo ver quem é, mas Deus sabe quem é, em nome de Jesus, né? E Deus, ele fala nesse meio-dia, né? Que quando nós trabalhamos, irmãos, quando nós trabalhamos sem a direção de Deus, às vezes a gente trabalha, a gente estuda, eu mesmo, né? Sempre foi trabalhando, sempre foi estudando e me esforçando, né? Deus foi me colocando, né? Foi me instruindo. Mas, irmãos, quando nós trabalhamos, estudamos, sem a direção de Deus, sem pedir o Senhor me dá uma orientação, o que o Senhor quer para a minha vida, nós nos fadigamos. Simão já tinha trabalhado a noite inteira, tinha lançado as suas redes, né? Mas não pescou nada. Não pescou nada. Mas o Senhor, quando o Senhor chegou até ele, disse: vai de novo ao mar alto, né? E lança as tuas redes, né? E ele disse para o Senhor: Senhor, nós pescamos a noite inteira, nós trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, mas porque o Senhor está me mandando, eu vou ir, né? Eu vou ir porque o Senhor está me mandando. E quando nós seguimos a orientação do Senhor, irmãos, nós somos grandemente abençoados. Essa multidão estava ali sedenta pela presença de Deus. Sedenta, né? Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, as pessoas estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Por que nós estamos sedentos para ouvir a palavra de Deus? Porque nós precisamos da orientação do Senhor. Nós precisamos que Deus vá à frente das nossas decisões, da nossa vida, porque sem Deus a gente toma decisões erradas, a gente muitas vezes não é orientado exatamente como nós temos que seguir, mas quando Deus, ele nos orienta, quando Deus, ele nos fala, faz assim, faz assado, a maioria das vezes, irmãos, quase sempre nós acertamos, mas quando Deus, né, não está na direção, nem está no controle das coisas, né?
a pesca é assim, como Simão, ele foi pescar sem orientação de Deus, né? Não sabia nem para que lado ia lançar a rede, lançou ali. Ah, aqui dá muito peixe. Vamos dizer que ele foi através de uma orientação de alguém. Aqui dá bastante peixe, vou lançar a rede aqui. Mas trabalhou a noite inteira e não pegou nada, né? Não pescou nada. Mas quando Deus disse assim, Simão, vá e lança as tuas redes no mar alto, né? Para pescar. Olha só, Deus me dá uma revelação aqui. Deus não falou para te trabalhar, Deus disse para te pescar. Então, quando Deus dá uma ordem, irmãos, ele dá específico, né? Ele dá específico, vai lá e tu vai pescar. E Simão, ele fez, né? Ele fez o que Deus disse e ele teve uma pesca maravilhosa. Se você continuar lendo aqui, né? A pesca foi tão grande que veio quase a pique o barco, quase virou o barco, né? Ele teve que pedir ajuda para pegar os tanto peixes que ele pescou. Então, irmãos, o que Deus quer falar nessa tarde, o que Deus quer orientar nessa tarde, que você ouça a voz de Deus, que você ouça o que Deus está falando, que você pratique o que Deus está dizendo, né? Se Deus não te desvia para a direita, não te desvia para a esquerda, não olha para trás, não vive do passado, mas vive do que eu estou te falando, faça isso. O que passou, irmãos, passou. O que é passado, é passado. Nós não podemos viver do passado. Se nós vivermos do passado, nós vamos ficar frustrados. Simão, se ele tivesse dito, não, Senhor, eu já fui, eu já trabalhei a noite inteira, eu não vou ir mais, eu já estou cansado, já estou exausto. Se Simão tivesse dito isso, ele ia ficar frustrado. Porque quem sabe Jesus ia mandar outro, então. Vai então outro lá no mar alto e vai lá e pesca, e viesse com um barco cheio de peixes. Ele ia ficar frustrado, ele ia ficar entristecido, ele ia ficar até mesmo talvez depressivo, né? Trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, não peguei nada. E esse foi lá e pescou conforme a orientação de Deus e deu muitos peixes, né? Muitos frutos, né? Então, irmãos, que você venha a ouvir as instruções do Senhor. Como que você vai ouvir? Lendo as Escrituras. Lendo as Escrituras. Porque a Bíblia fechada de nada tem valor. A Bíblia fechada, ela não tem valor, ela não tem orientação nenhuma, é um livro qualquer. Mas quando nós abrimos a palavra, quando nós abrimos as Escrituras, nós começamos a dizer, Senhor, me orienta o que o Senhor quer que eu faça. Me orienta para onde eu tenho que ir. E Deus vai orientar. Irmãos, eu nunca tive isso, né? Eu nunca tive alguém me orientando, alguém me dizendo, faz assim, faz assado. Foi tudo aos trancos e barrancos. Mas quando eu me encontrei com o Senhor, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Comecei a ouvir a voz de Deus e praticar o que Deus está mandando eu fazer. E aí Deus começou a me orientar através da palavra, através de sonhos. Deus fala muito comigo através dos sonhos, porque o sonho, Deus está falando contigo sem interferência de ninguém, né? Deus está falando ali diretamente contigo. E Ele revela os sonhos quando Ele quer falar com a pessoa. E aí eu fui recebendo as orientações do Senhor. Fui recebendo o que Deus queria que eu fizesse. Então Deus, Ele quer te dar orientações. Ele quer te dizer o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer. Às vezes, irmãos, até mesmo num trabalho, a gente larga um currículo ou vai fazer um concurso, sei lá, que nem é a orientação, não é a vontade de Deus. Deus até permite, né? Deus permitiu aqui que Simão fosse, trabalhou a noite inteira, ele podia ter ido antes, não, vou lá, vou falar, né, pro meu servo lá, para não ir, que não vão pegar nada. Mas não, ele permitiu que Simão fosse trabalhar a noite inteira e para ele ver a diferença que é, irmãos, trabalhar com Deus, né, e sem Deus, com a orientação de Deus e sem a orientação de Deus. Irmãos, eu já vivi situações dos dois lados, né, os dois lados da moeda que eu digo, né, sempre, dos dois lados da moeda, né, sem a orientação de Deus e com a orientação de Deus. E hoje, irmãos, eu me sinto mais completa. Hoje eu me sinto feliz.
Hoje eu me sinto realizada. Por quê? Porque Deus está me dando as orientações. Deus está me dando como eu devo seguir. E eu estou pescando uma pesca maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque eu estou seguindo. Eu estou jogando as minhas redes no mar alto, aonde Deus quer que eu jogue as minhas redes. Não ali no rasinho, não ali onde eu acho que eu tenho que ir, não aonde eu acho que eu tenho que falar. Não. Eu estou me alimentando da palavra para que quando acontecer situações como essas que Simão estava vivendo, né? Eu consiga ter uma vitória, eu consigo ter bênçãos em nome de Jesus. Então seja como essa multidão, amados, aperte o Senhor, né? Diga assim, ó, Senhor, eu tô aqui, faça como o Zaqueu, irmãos, gritou, Senhor subiu lá em cima de uma árvore e começou a gritar, e Jesus viu ele. Né? Jesus viu ele, por mais que ele era pecador, enganava o povo, isso e aquilo, ele se arrependeu e Deus deu salvação para aquela casa, Deus deu milagres para aquela casa, Deus abençoou a vida de Zaqueu, porque Zaqueu quis a presença de Deus. Zaqueu, ele quis chamar a atenção de Deus. Zaqueu, ele chamou a atenção do Senhor. Zaqueu, ele se arrependeu. Então, irmãos, quando nós chamamos a atenção de Deus, quando nós temos sede da presença de Deus, Deus ele vem e nos orienta. Porque como que Deus vai orientar alguém que não está dando nem importância, irmãos? Eu tenho filhos. Então, se eu vou orientar os meus filhos, eu quero que no mínimo eles estejam prestando atenção no que eu estou falando. Se eles não estão prestando atenção, irmãos, o que eu posso fazer? Orar por eles. Né? Orar. Deus, ele não é diferente. Deus, ele quer que nós venhamos prestar atenção para o que ele está falando conosco. Ele quer que nós venhamos como filhos prestar atenção a ele. Que nós venhamos ter essa sede da presença de Deus. Essa sede de conversar com o Senhor. Às vezes a gente conversa com tantas pessoas, né? Com tanta gente. E que não resolvem é nada, né? Bolufas nenhuma, me desculpa a palavra, mas é verdade, não resolve nada, né? Quantas vezes eu fui pedir socorro para as pessoas, pedir socorro para bancos, pedir socorro para vendas, pedir socorro para esse, para aquele e não pedir socorro para Deus. Quantas vezes, irmãos, eu fiz isso? Na força do meu braço. Simão, ele estava indo na força do braço dele, não pescou nada. E às vezes a gente acha, bom, eu ia lá, tirava um empréstimo, pagava uma conta, mas ficava com uma dívida maior. E menos prestações, mas 3 vezes maior. Né? Quantas vezes eu fiz isso? Muitas vezes. E não estava na dependência de Deus. Hoje, irmãos, o que eu faço? Se eu estou, às vezes, passando por um aperto, alguma coisa, que eu passo por dificuldades, eu passo por adversidades, eu sou humana, né? Ou, às vezes, eu vou tomar uma decisão que eu tô assim, eu digo, Senhor, como que eu tenho que fazer? Como... Eu vou às Escrituras, eu vou para a presença de Deus, eu vou pedir orientação para o Senhor e Deus me dá orientação, irmãos. Deus dá orientação. As pessoas acham que Deus não fala, Deus fala. Não é só através das pessoas, Deus fala nas Escrituras, Deus fala em sonhos, Deus fala através de um filme, Deus fala através de um livro, Deus fala através de alguém, Deus fala audivelmente. Deus, ele fala, você tem que ser sensível à voz de Deus. Deus falou com Simão e ele seguiu as orientações de Deus, aleluia, e ele teve uma pesca maravilhosa, aleluia, glória a Deus. E depois, irmãos, eles seguiram ao Senhor, né? Eles seguiram. Às vezes as pessoas recebem a orientação, fazem o que Deus está mandando, recebem a bênção e abandonam a Deus, abandonam o Senhor. Quantas vezes, né? Quantas vezes eu mesmo, eu sempre fui muito de ajudar as pessoas, né? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, de estar sempre em volta, fazendo, eu nunca quis receber nada em troca, né? Mas às vezes o muito obrigado é muito bom, né? Às vezes o muito obrigado é muito bom. E às vezes as pessoas nem muito obrigado não dão pra gente, né? As pessoas esquecem as coisas que a gente faz, né? E assim às vezes é com Deus, as pessoas esquecem as coisas que Deus faz, irmãos.
Se você está de pé hoje, foi Deus que te deu saúde. Se você está trabalhando hoje, foi Deus que te deu inteligência. Se você está hoje casado, abençoado, com família, é Deus que dá, irmãos. É Deus, né? Se você hoje tem uma pesca maravilhosa, é Deus que te deu as orientações para te pegar. Ah, mas eu não tive nunca contato com o Senhor, nem sei o que é isso, nem sei falar com Deus direito. Irmãos, Deus usou até uma mula, irmãos. Deus usou até uma mula para abençoar o seu filho, o seu servo. Às vezes Deus fala até na natureza, Deus fala com o animal, Deus fala contigo, né? E aí tu faz aquilo ali, é Deus falando, é Deus orientando. Perdão aqui que tocou meu telefone. Então é Deus orientando, é Deus falando conosco. Amém? O que Deus quer então, irmãos, que você coloque no seu coração, guarde no coração a palavra, guarde no seu coração, né? Não fuja das instruções do Senhor. Cada dia assim, ó, irmãos, leia um pedacinho da Bíblia, leia um versículo. Ah, eu não entendo, peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é uma pessoa e ele quer te abençoar em nome de Jesus. Ore a Deus, agradeça. Às vezes as pessoas não oram nem pelo alimento, nem por nada, né? Não abençoam, não são gratas ao Senhor. Né, que nós venhamos ser gratas a Deus. Simão, ele obedeceu às ordens do mestre. Obedeça, né? Obedeça às ordens do mestre. Às vezes é difícil, irmãos. Às vezes é difícil a gente reconhecer que a gente errou. É difícil. Às vezes é difícil nós reconhecermos o senhorio de Deus na nossa vida. É difícil. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, são orgulhosas. Né? Aqui, Simão, ele não foi orgulhoso, né? Se ele fosse outro, ele dizia, não, eu não quero, não vou ir, eu já cansei, já fui, né? Não vou. Não, ele foi. E ele teve uma pesca maravilhosa. No 8 diz assim, e vendo, aqui, ó, no 7, né? Do mesmo capítulo 5 de Lucas, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, olha só, irmãos, de maneira tal que quase iam a pique. Não era eu que estou falando, é a palavra. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele reconheceu, irmãos, ele reconheceu, pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Aí Pedro, né? Pedro, ele sempre foi aquele jeito dele, né? Pegou e se apavorou, né? Se apavorou, se prostrou aos pés do Senhor, porque ele reconheceu, né? Que ele obedeceu, mas na hora ele relutou um pouco, né? Ele disse assim, mas a gente já trabalhou toda a noite, mas porque o Senhor tá me mandando eu vou. Ele relutou um pouco, né? Então ele foi, e aí Deus surpreendeu ele e ele se achou o menor dos menores, porque nós somos. E Deus vai te surpreender. Deus vai te abençoar. Muito mais do que você estiver pedindo ou pensando nesse dia. Deus vai te abençoar, porque Ele é Deus ilimitado. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus de maravilhas. Ele é Deus de milagres. E Ele quer fazer um milagre na tua vida. Se você até hoje, você não teve uma experiência com o Senhor, se você colocar Ele na frente da tua vida, na frente da tua casa, na frente da tua família, Deus vai te abençoar grandemente. Deus, Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Reconheça que Deus é tudo na nossa vida. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem Deus nós não podemos dar um passo à frente do nosso nariz. Sem Deus a gente não consegue inspirar o ar que nós inspiramos todos os dias. Sem Deus nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos viver. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos do Senhor para preencher todos os espaços da nossa vida. Porque sem Deus, irmãos, nós somos assim, uma pesca sem peixe. Um trabalho sem êxito. Às vezes a gente viaja, fruto do nosso trabalho, viajamos, passeamos, mas a gente não tem aquela alegria, aquilo ali é passageiro.
Quantas viagens eu já fiz, irmãos, fruto do meu trabalho, mas sem a orientação de Deus. Aquilo ali foi passageiro, mas as viagens que eu faço com a orientação de Deus, com a direção de Deus, Deus ele proporciona tudo, ele traz o recurso, ele traz a alegria da gente estar ali naquele lugar. Deus tem um propósito em cada lugar que você está. Deus tem um propósito. O nosso Deus não é Deus de coincidências. Deus, ele não trabalha com coincidências. Ele trabalha com propósitos. Ele une propósitos. Ele une pessoas por propósitos. Ele separa pessoas por propósitos. Creia em nome de Jesus que Deus vai te surpreender. Em nome de, assim como ele surpreendeu Simão. Simão ficou apavorado, né? Com aquele monte de peixe que pescou. Ficou apavorado, mas como? Acho que ele ficou pensando, né? Por isso que ele pediu perdão. Ficou pensando, mas como que eu trabalhei a noite inteira e não peguei nada? E ali, fui ali e tive que até chamar ajuda, porque é assim, irmãos. O agir de Deus é assim. As pessoas ficam de boca aberta o que Deus faz na vida da gente. As pessoas ficam de queixo caído do que Deus faz na nossa vida, irmãos. Quando que hoje eu, né, vim de lá do final, lá do Brasil, irmãos, lá de Uruguaiana, né, ia estudar com calçado furado, comia nas escolas, porque não tinha o que comer, não tinha muitas vezes o que vestir, mas Deus já estava cuidando de mim, né, Deus já estava cuidando, mesmo eu não ouvindo a voz dele, mesmo eu não ouvindo as orientações dele, eu estava trabalhando, mas chegou uma hora, irmãos, que o meu trabalho foi em vão, né? O meu trabalho foi em vão, eu tive que recomeçar com o Senhor, eu tive que recomeçar com Deus, porque, irmãos, claro que o meu estudo não foi em vão, né? Porque a gente estuda, vai buscando conhecimento, mas a gente tem que se aperfeiçoar com Deus, com Deus. Eu ouvi um testemunho um tempo atrás de uma, não sei se foi, eu não me lembro se foi ele ou ela, não sei se foi marido dela ou ela, não me lembro bem direitinho, mas eu vou contar o geral do testemunho, que ele pegou e, é um homem sim, ele pegou e orou a Deus, né, e amanheceu no outro dia falando fluentemente o inglês, nunca tinha estudado inglês, e ele tinha um sonho de ir, né, pregar às nações, levar a palavra de Deus, né? Ele tinha um sonho de estar nas nações, levar, tudo tem um propósito, irmãos, né? Tudo tem um propósito. Deus não vai dar algo para alguém, isso não tem um propósito. Eu vou lá só para passear, só para isso, para aquilo. Não, né? Ele tinha um propósito, um sonho no coração, e ele dormiu e ele acordou falando fluentemente o inglês. Fluentemente, irmãos. Olha para falar fluentemente o inglês, tu tem que estudar muito, né? Se tu não estuda, não tem como, né? Fluentemente o inglês, né? Ele foi e foi para as nações, foi enviado para as nações. Olha o que Deus faz. Deus faz além. E eu creio, irmãos, que Deus ele faz além. Ele está fazendo na minha vida, ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas olham para nós, né? Eu mesmo, eu olho no espelho e vejo, digo, meu Deus, da onde o Senhor me tirou, né? Da onde que o Senhor me tirou? Tanta coisa que eu já passei, tanta coisa, Senhor, que eu passei. Se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui mais, né? Se não fosse por Deus, irmãos, eu não estaria aqui. Eu não estaria, porque se fosse pelo homem, pela ajuda do homem, né? O homem, irmãos, ele é falho como nós, né? Não existe pessoa perfeita. Todos são falhos. Todos são pecadores. Ninguém é melhor de ninguém perante os olhos de Deus. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele não tira, né? Ele não tira, Ele não dá as pérolas aos porcos, Ele não tira dos seus filhos para dar, né, para as outras. Ele abençoa, Deus abençoa pela sua misericórdia, né? Mas se você quer ser grandemente abençoado, seja filho de Deus. Seja íntimo do Senhor. Esteja junto com Deus. Conte tudo para o Senhor. Conte tudo que você está passando. Lá no íntimo Ele sabe, mas Ele quer que você converse, que você fale para Ele. Irmãos, muitas vezes eu fui psicóloga, né? Me sentia triste com algumas situações aí. Ia para psicóloga, nada contra as psicólogas, né? Os médicos é Deus que colocou. E voltava pior, às vezes voltava do mesmo jeito pior.
E aí eu comecei, irmãos, a dizer, Senhor, o Senhor é o meu psicólogo, o Senhor é o meu psicólogo, né? E comecei a contar para o Senhor, e Deus começou a colocar os pingos nos is. E as situações adversas que eu estava passando, Deus foi resolvendo. Pouco a pouco, Deus foi resolvendo. Claro, irmãos, que tem coisas que nós colhemos, né? Colhemos e colhemos caro, né? Colhemos coisas que a gente planta. Por exemplo, irmãos, era a palavra que eu ia trazer. Olha, Deus colocou junto. Que uma árvore má não vai querer dar frutos bons. E uma árvore boa não tem como dar frutos maus, né? Então, se nós plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins, né? E se nós plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. E isso Deus colocou no meu coração, né? Que antes eu não tinha isso. Eu não tinha, nem sabia. Eu ia, irmãos, conforme a onda do mar ia me levando, né? Porque eu fui uma pessoa muito sofrida, né? Eu, meus irmãos, nós somos muito sofridos. E às vezes a gente achava assim, bom, vamos estudar, vamos fazer concurso, vamos fazer para não depender das pessoas, mas nós não sabíamos que nós tínhamos que depender de Deus, né? Nós dependendo do Senhor, Deus, Ele acrescenta muito mais. E Ele começa a nos dar, né? Começa a nos colocar em lugares altos, começa a nos dar palavras para nós falarmos, para não falar palavra imprudente, para a gente não falar palavras que vêm da nossa cabeça, do mundo, que o mundo diz, porque depois a gente vai colher aquilo ali, né? Então, irmãos, que você venha ser grandemente abençoado através da orientação de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu vou estar orando então, que já passou um pouquinho do meu horário, né? Era meia hora, já passou um pouco. E eu vou estar orando, abençoando a tua família, abençoando a tua casa, em nome de Jesus. E eu creio que Deus fará infinitamente mais do que nós estivermos pedindo ou pensando, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, Pai, eu coloco cada pessoa que entrou nesta live na tua presença, cada pessoa que vai olhar depois, cada pessoa que vai assistir depois dessa live. Pai, que essa palavra entre no coração e faça bons frutos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que essas pessoas venham ter sedes da tua presença, que elas venham ouvir a orientação que o Senhor tem dado a elas, para que elas venham ter pesca maravilhosa, para que elas venham ter frutos, para que elas venham ser grandemente abençoadas. Elas, suas famílias, a sua posteridade, o seu trabalho, aonde elas estiverem, Senhor, que elas venham ser grandemente abençoadas em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu me coloco, Pai, em favor das famílias, Pai. Depois do Senhor, aqui na terra é a família, Senhor. Em nome de Jesus, que cada família, Senhor, assim como o Senhor me deu a minha agora, Pai, em nome de Jesus, seja abençoado, Pai. Seja grandemente abençoado, em nome de Jesus. Que todo mal, Senhor, que se levantar contra as famílias, toda contrariedade, todo olho, toda inveja, toda obra feita em ocultismo, nas trevas, para separar, Pai, em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus todo mal contra as famílias, todo mal contra os casamentos, todo mal contra os filhos, Pai, dessas famílias, Pai. Em nome de Jesus seja desfeito o mal, o olho, a inveja, Pai. Tudo que se opõe à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja destruído agora em nome de Jesus. Pai, eu apresento as crianças agora, Pai, em nome de Jesus. Nesse propósito que o Senhor colocou de eu orar pelas crianças desde maio, que eu estou intercedendo pelas crianças, eu creio, Pai, que o Senhor fará infinitamente mais do que eu estiver pedindo ou pensando pela vida das crianças. Caia por terra em nome de Jesus toda doença, toda praga, toda enfermidade sobre as crianças, todo acidente, toda arma forjada contra eles não prosperará, porque eles são teus, Senhor. Eu creio que eles estão nas tuas mãos, guardados, abençoados por ti. Todo homem sanguinário, todo homem usado para agredir crianças, para abusar de crianças, seja destruído esse mal agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Curta, compartilhe. Depois eu vou estar colocando esse vídeo lá no YouTube, no meu canal, Valéria Santos. O Santos é separado, SANT-S. Valéria Santos, eu vou estar colocando no YouTube.
né? Você pode estar se inscrevendo lá no meu canal, que futuramente eu vou estar fazendo lá. Agora o YouTube pede tantos requisitos, não sei quantos inscritos que tem que ter, né? Mas eu vou fazendo por aqui, compartilho lá, em nome de Jesus, seja um canal de bênção. Irmãos, eu não quero milhões de inscritos, não, eu quero abençoar através da minha vida. O que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Que Deus transformou a minha vida, Ele pode transformar a tua. Ele disse para mim que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Está sendo, porque eu estou obedecendo, eu estou seguindo as orientações de Deus. Então, quando nós seguimos as orientações do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Às vezes a gente toma alguma coisa, né? Alguma decisão ali da nossa vontade, Deus até permite, como eu falei, mas se nós tomarmos realmente as decisões conforme a orientação de Deus, não tem como dar errado. Não deu para Simão na pesca, então não vai dar para você também. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde por onde você passar em nome de Jesus. Amanhã eu estou aqui de novo meio-dia. Obrigada.